Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br, fazendo sugestões de temas, de convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como eu sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa, que está na sua 10ª temporada. Tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo, contingente, que muda a vida das pessoas todos os dias. Por isso, meu convidado aqui especial hoje, professor Bruno Seligman de Menezes, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. Uma satisfação sempre retornar aqui. É uma oportunidade que eu acho que nós temos como instituição de falar para além dos nossos alunos, falar para a comunidade dos temas que fazem parte do nosso dia a dia e que são debatidos nas nossas salas de aula. Fazia um tempo que o senhor não vinha, professor, e os convites eram enviados, né? Há controvérsias com relação a isso, há controvérsias. O senhor é um parceiro do nosso programa, professor. Sempre à disposição. É sempre uma alegria retornar aqui. Maravilha. Te convidei para a gente falar sobre esse caso que está, efervescendo o Brasil, que é uma possível, hoje já concretizada a prisão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que tu está vendo a atuação do Supremo em relação a esse caso, professor? Eu pretendo analisar sem o conhecimento dos autos, obviamente, com toda a ressalva. E é sempre perigoso fazer isso, né, professor? Sempre perigoso. Mas eu vou me colocar na posição mais desconfortável de analisar. É a posição de não torcedor. É sempre mais fácil ser torcedor, defender uma bandeira do que fazer uma análise crítica. Eu acho que o Supremo ele está tendo um papel importante na defesa da nossa democracia. Eu acho que a gente precisa partir de algumas bases e nós não podemos deixar de fora a primeira delas. Houve tentativa de golpe de Estado. Eu acho que isso é fundamental, que você parta dessa ideia. E o Supremo ele tem sido um fiel dessa defesa da democracia. Mas também nós não podemos deixar de lado alguns aspectos que o Supremo acaba se perdendo nesse personagem e acaba se ocupando posições antagônicas, ou pelo menos confusas nesse procedimento. Ora ele é vítima, ora ele é julgador. Então, assim, o papel especificamente... Porque, assim, o Supremo está muito fechado nessa questão. Embora a última decisão tenha sido levada para a turma e tenha sido mantida por 4-1, quer dizer, tem um voto contrário, que é o voto do ministro Luiz Fux, mas o Supremo está muito fechado. A impressão a leitura que você faz é que... se autoprotegido. Se protegeu. Ele se fechou e a impressão que dá é que o que for decidido pelo ministro Alexandre de Moraes será mantido. Pode ser que tenha um voto divergente, mas será mantido. Então, essa ideia de que, sendo levado a uma turma, sendo levado ao plenário eventualmente, pode haver uma divergência substancial, não parece que, nesse caso, seja algo que a gente possa contar. E isso para uma corte, independentemente do resultado, é interessante, né, professor? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a partir do momento que o Supremo se vê como vítima daqueles atentados, e como de fato foi, porque houve uma invasão ao Supremo, é uma questão muito mais simbólica a democracia brasileira do que efetivamente dos danos patrimoniais que foram ocasionados, porque os danos rapidamente foram reparados ali, mas a questão simbólica ela é muito mais grave. Mas o Supremo ele se colocou numa condição de vítima e de julgador. E o ministro Alexandre de Moraes mais ainda, porque algumas ações ali tratavam, inclusive, de uma tentativa de homicídio do próprio ministro. Quer dizer, ele é vítima e ele julga. Então, eu acho que nesse ponto o Supremo começa a entrar numa certa crise de legitimidade. Nós temos pontos ali que são importantes de serem discutidos. Nós temos a questão, que é uma questão antiga, é uma questão que nas disciplinas de processo penal elas são debatidas desde sempre, que é a questão do foro por prerrogativa de função. Então nós tivemos desde sempre o chamado, vulgarmente chamado foro privilegiado, porque ele era um privilégio, e nós tivemos uma mudança de tendência. Aliás, ele era tanto um privilégio que procuradores gerais da República foram chamados em outros tempos de engavetadores gerais da República. Eu gosto de dar um exemplo para os alunos em sala de aula, que um caso emblemático de competência originária do Supremo, que foi o caso Mensalão, ele é a ação penal 470.
E a ação penal 470 ela é distribuída no Supremo no ano de 2007. 2007. Sim. E a ação penal que modifica a regra do foro por prerrogativa é a ação penal 937. É quase o dobro. Seria 940 o dobro. Certo. E ela é distribuída no ano de 2017. Ou seja, em toda a história republicana do Supremo, nós tivemos 470 ações penais até 2007. E em 10 anos nós tivemos mais 470. Ou seja, isso mostra um pouco de como mudou a mentalidade do Supremo e da Procuradoria-Geral da República nesse ponto. Nós tínhamos um foro privilegiado, efetivamente, as pessoas eram, quando processadas, os processos se arrastavam indefinidamente, quando estava na iminência de ser julgado, essas pessoas renunciavam, e o Supremo muda essa questão em 2017, 2018, Sim. quando julga a questão de ordem na ação penal 937. Agora, em março, muda de novo aquele entendimento que havia dado anteriormente. Só que agora nós temos uma situação em que nós não temos um detentor de foro por prerrogativa sendo julgado originariamente no Supremo. Certo. Então isso já começa um problema. Já começa um problema porque não tem uma explicação. Dentro dos critérios definidos na ação penal 937, não existe nada que permita enquadrar o ex-presidente Jair Bolsonaro como réu originário do Supremo Tribunal Federal. A condição de ex-presidente, o atual presidente Lula, quando foi julgado, ele era um ex-presidente da República e foi julgado em primeiro grau em Curitiba. Certo. Tu visualiza isso, claro, não numa linguagem técnica, mas para o nosso telespectador entender um pouquinho do próprio juridiquês que está envolvido. Mas tu vê isso como um excesso, o fato de ele estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Eu vejo porque esse julgamento, apesar, inclusive, de nós falarmos muito das penas exorbitantes desses casos, porque você fala muito, atrás de ti nós estamos vendo a estátua da Praça dos Três Poderes, que foi a estátua que foi pichada, que teve lá uma das pessoas recebeu uma pena de 16, 17 anos por conta disso. Essa atuação, ela é sobretudo simbólica do Supremo Tribunal Federal. Então, ela também representa um problema sério de uma legitimidade política disso. Quer dizer, ao longo desses últimos, especialmente 20 anos, vamos pegar o caso Mensalão para cá, a gente vem falando várias e diversas vezes no uso político do Supremo nas questões penais, ou seja, o Supremo acaba atuando como um agente, não um agente político naquele sentido constitucional, mas um agente de transformação política quase que ideológica. Claro. E no caso Lula nós falamos muito isso, no Lawfare, teve várias obras que foram escritas com relação a isso, e nós não estamos livres de que as narrativas sobre isso que nós estamos vivendo atualmente também acabem enveredando para esse lado com o sentido trocado mais à frente. Então eu acho que o Supremo se excede em alguns aspectos. Eu acho que essa questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela precisa ser interpretada também por camadas. Eu vou partir antes das camadas. Eu acho que essa prisão ela é uma prisão de caso pensado. É uma prisão que está sendo tensionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos familiares, pelos correligionários, para que aconteça, para transformar o ex-presidente Jair Bolsonaro num mártir dessa cruzada do Supremo. Porque é algo deliberado. Para quem está acostumado a lidar na área criminal, a gente sabe que quando vem uma medida cautelar ou algo do tipo, a gente adverte o cliente, diz, olha, toma cuidado, não sai de noite, não mantém contato com a vítima, cuida para não virar prisão. E aqui nós estamos vendo justamente o contrário. Quer dizer, são as manifestações públicas do filho do ex-presidente nos Estados Unidos dizendo que ele está atuando junto ao governo americano para que se consiga punições ao Estado brasileiro até que se flexibilizem essas atuações com relação ao ex-presidente. O fato que ensejou a prisão dele, que foi ter aparecido numa live, era uma live de terceiros, era uma live do filho dele, mas ele sabia que aquilo era uma transmissão. Então, assim, eu parto de camadas. Num primeiro momento, eu acho essas medidas cautelares exorbitantes. Eu acho que estabelecer medidas cautelares que afetem a liberdade de por meio de condutas de terceiros, eu acho que é algo que é bastante elástico. Mas aí eu volto à questão do Supremo. Bem ou mal, o Supremo referendou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Então, o Supremo por
pela sua turma, Exatamente. por uma de sua turma, Um por um órgão órgão colegiado, por um perfeito. órgão colegiado. Então, eu discordo dessas medidas cautelares, mas como eu discordo de inúmeras decisões judiciais, eu preciso respeitá-las. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, partindo da premissa de que elas foram bem ou mal estabelecidas, houve sim uma violação, certo? Houve sim uma violação que, em condições normais, e aí quando a gente pensa num ex-presidente da República, a gente às vezes pensa assim, mas não é para tanto, mas quando a gente conhece o dia a dia do primeiro grau, a gente sabe que por muito menos do que isso se decretam prisões preventivas. Claro. Tá? Então, houve a violação. Houve a violação de uma decisão inadequada, mas uma decisão judicial, uma decisão que foi referendada por uma turma. Houve a violação. E aí a gente chega num terceiro ponto. A prisão domiciliar, ela não é uma espécie de prisão preventiva. Ela é uma forma de cumprimento de prisão preventiva. Certo. Então, violando uma cautelar, ou é caso de prisão preventiva num estabelecimento carcerário, ou não é. Não existe o meio termo. A prisão domiciliar ela é uma forma intermediária para quando a pessoa tem uma idade avançada, para quando a pessoa tem uma situação de saúde debilitada. Então, se o Supremo entende que houve a violação, mas não uma violação a ponto de decretar uma prisão, de mandá-lo para Papuda, então talvez não seja necessário a prisão. Então, ou é ou não é, mas da forma que é, está uma figura um tanto quanto intermediária. Então, sob o ponto de vista, volto a dizer, não como torcedor, porque eu nessa breve fala aqui eu dei argumentos para quem torce para um lado e quem torce para o outro. Claro. Mas numa análise técnica, é uma grande confusão que está se criando e está se levando isso a um ponto em que eu não sei como que nós vamos manter, eu acho que o Supremo não pode voltar atrás, mas acontece que na última semana nós vimos o Congresso refém de meia dúzia de deputados, que, segundo eles, obstruíram o Congresso, mas aquilo não é uma obstrução, aquilo é um sequestro do plenário da Câmara dos Deputados, porque não é uma obstrução regimental, é uma tomada à força. Então, assim, nós estamos nesse contexto em que o Congresso, em que alguns deputados fazem ameaças ao presidente da Câmara dos Deputados, a respeito de ele pautar ou não pautar algumas medidas de interesses pontuais, tanto pontuais que o líder de um partido diz que enquanto não for votada a anistia, os projetos relevantes ao Brasil não serão votados, ou seja, o paradoxo está aqui, a anistia não é de interesse do Brasil, ela é de interesse de um grupo. Então, nós estamos criando um contexto em que as instituições elas estão absolutamente desconectadas, especialmente os três poderes. E soma-se a isso toda essa retaliação vinda dos Estados Unidos. Então, nós vivemos um período bastante complicado para a nossa democracia. Em razão de postulados de coerência, de integridade, né, que são palavras importantes hoje caras para o mundo jurídico, tudo isso que está acontecendo no caso Bolsonaro, para vocês que trabalham com a área do penal, do direito penal, isso serve como algo que pode vir a acontecer em outros casos? Porque daqui a pouco os advogados vão exigir um tratamento semelhante, né? Ele não foi preso para onde deveria, ele recebeu uma prisão domiciliar aqui e tal, e aí, eu também quero isso para o meu cliente. Como fica isso, professor? Como argumento, sim, sem sombra de dúvidas. Mas o que a prática tem nos mostrado é que quando o Supremo se excede para um lado ou para o outro, sempre que ele se excede para o lado mais punitivista, isso acaba gerando um efeito cascata. Entendeu? Então, assim, vou decretar medida quando não é para decretar, vou decretar prisão quando não é. Isso acaba autorizando os juízes das instâncias inferiores a replicarem isso. Agora, quando decreta uma medida, uma prisão domiciliar, quando era caso de uma preventiva, não é a mesma situação, aí se relativiza isso. Mas como argumento, sempre se pode utilizar. Seu ponto de vista teórico foi interessante o que tu acabou de dizer agora, porque realmente existe, talvez, né, essa tendência à própria administração do direito penal a partir de uma perspectiva punitivista. Tu vê isso como algo concreto? Sem dúvida. Quando, por exemplo... Tá, mas desculpa te interromper. Não está contaminada a tua opinião em razão do fato de que tu és advogado e trabalha com a defesa e tal? Tá? Agora eu fiz as vias aqui do advogado diabo. Eu acho que a minha miopia, ela vai ser sempre... Eu não vou conseguir me dissociar dela. Eu sempre vou estar vinculado ao meu lugar de fala. Mas, assim, da minha análise empírica, eu consigo constatar claramente que quando os desmandos, e agora eu falo desmandos não da condição de advogado, desmandos que foram absolutamente constatados pelo Supremo Tribunal Federal e por organismos internacionais do ex-juiz Sérgio Moro,
Aquilo gerou um efeito cascata nas demais, e eu não falo nem de cima para baixo, porque eram colegas de primeiro grau, né? No judiciário como um todo. Agora, quando essas ilegalidades foram reconhecidas, os tribunais tiraram um pouco o pé de reconhecê-las também. Diz, não, nós precisamos analisar um pouco mais com profundidade, não é a mesma situação. Eu ousaria dizer que há 2 pesos e 2 medidas. Há uma facilidade muito maior em replicar um viés punitivista do que em replicar um viés um pouco mais garantista, um pouco mais humanista do direito penal, quando é assim de cima para baixo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é um frequentador assíduo, como disse, aqui do programa. Portas do estúdio sempre abertas ao amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. Uma satisfação sempre. Tendo o convite, eu estarei aqui. Agradecemos a você pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço, até a próxima.